Começa com o detetive Onigahara chegando na Ilha da Copa e encontrando a Natsumi. Ele diz que estava investigando o passado e encontrou um nome, porém o avião passa no fundo e não escutamos o nome. A Natsumi fica preocupada e corta para o treino. Todos estão se esforçando bastante. A Fuyuka traz as bebidas e o técnico para o treino. A Fuyuka entrega uma bebida feita especialmente para o Kabeyama e para o Koguri também. Ela tem bebidas especiais para todos. Corta para o jantar. O Tsunami não gosta de cenoura e a Fuyuka faz uma gelatina de cenoura para ele experimentar. O Tsunami gosta da gelatina e o Kazemaru fala que a Fuyuka está ajudando bastante eles. O Endo lembra sobre o acidente dela. No outro dia, o treino continua a todo vapor. E a Fuyuka começa a ver flashes do Endo criança. Ela estranha, lembra do pesadelo e fica com medo. A Aki pergunta se ela está bem e ela disfarça. Mas seu pai nota. Corta para o CT. Seu pai pergunta se ela está bem e ela diz que sim. Corta para o técnico falando que eles vão ter um jogo treino contra os nacionais da Espanha. O Vermelho Matador, o Quatro Olhos diz que eles foram os melhores das preliminares anteriores do grupo B. O técnico diz que a Itália está em primeiro lugar, seguida do Japão. E o Japão tem que ganhar, senão é o fim para eles. Ele diz que o Vermelho Matador está na mesma situação do Japão. E por isso vão realizar o jogo treino. Começa e o jogo está muito pegado. O Kido está pensando no Kageyama e eles usam o Pinguim Imperial número 3. Os pinguins avançam e fazem o gol. O Sakuma fala que foi melhor que o anterior. O Kido está focado no Kageyama. E eles notam, o Vermelho Matador é focado no ataque. E eles avançam usando a técnica finta do toureiro. Eles distorcem a bola e usam o chute estilingue. O Endo já usa a mão dimensional. Porém a bola entra, o jogo empata, e a Fuyuka tem flashes de novo, o Fudo diz para usarem o número 3 de novo, e o Kido ignora e avança sozinho. Ele passa e chuta. O goleiro tem um pouco de dificuldade, mas consegue tirar. Eles notam que o Kido está estranho e o Kido ignora. O jogo termina empatado, eles se cumprimentam e o Endo diz que quer enfrentar eles de novo na fase final. Eles falam o mesmo e as meninas batem palmas. A Haruna nota o Kido estranho, corta pro Endo treinando e a Fuyuka chega ali e diz que foi um jogo incrível. O Endo fala que quando estão jogando ninguém consegue segurar os sentimentos pelo futebol. Ela fala que o aperto de mão foi legal. E ele diz que depois que o apito final soa, ele se sente agradecido por ter jogado um jogo tão bom. Ela diz que o futebol é divertido e começa a ter flashes do Endo criança. Ela fica tonta e o Endo segura. Ela começa a ter lembranças deles quando ainda eram crianças e lembra de algumas coisas. O Endo pergunta se ela se lembrou e ela diz que eles brincavam juntos quando criança até que ele sumiu da memória dela. Ela se lembra de tudo. O brilho dos seus olhos somem e ela desmaia. Corta para o hospital e ela está paralisada. O Endo diz que a memória dela voltou e o técnico já esperava por isso. Ele pensou que por conviver com o Endo, ela iria conseguir suportar a dor de lembrar. Mas não foi o caso. O Endo pergunta se eles podem fazer algo e o técnico diz que a Fuyuka tem que superar o passado sozinha. O técnico diz que não queria ter usado a hipnose nela. Ele fala que vai usar a hipnose nela de novo para salvar ela da morte. O Endo fala que ela vai esquecer de todos de novo. E o técnico fala que não tem outro jeito. O Endo não aceita. E começa a falar para Fuyuka se lembrar dele. O técnico diz que a voz dele não chega nela e o Endo pega a bola. Ele põe a mão dela na bola e fala que ela estava se divertindo muito com eles mais cedo. Ele pergunta se ela ama o futebol. Ele pede para ela lembrar e começa a chorar. Mas não tem efeito. E o técnico vai ligar para o médico de hipnose. As lágrimas dele caem na mão dela. E ele explica que o futebol não tem só diversão. Tem momentos difíceis também, mas superar os momentos difíceis faz deles amigos. Ele diz que eles vão ser sempre amigos, e os olhos da Fuyuka começam a voltar ao normal. Ela começa a chorar. Lembra do Endo tirando ela da escuridão, e impede seu pai de chamar o médico da hipnose. Ela fala que não quer esquecer mesmo lembrando de coisas dolorosas. Ela não quer esquecer o Endo e todos os amigos que ela fez. Ele pergunta se ela vai ficar bem, e ela fala que enquanto tiver o Endo e os demais ela vai ficar bem. Ela agradece ele por ter cuidado dela, e no fundo ela sabia que ele não era seu pai. Mas mesmo assim ela reconhece ele como pai. Eles se abraçam, e o Endo fica muito feliz. No outro dia o Endo vai visitar ela, e ela diz que lembra de tudo agora de seus pais e tudo mais. Ela está feliz por lembrar deles. Ela fala que o verdadeiro pai dela disse que o avô do Endo era um homem forte, que resistia a qualquer obra do destino. O Endo pergunta se o pai dela conheceu o seu avô, e ela fala que sempre que eles falavam dele, o pai dela ficava triste. Mostra um caderno igual ao do Endo. E a Natsumi chega no quarto. A Natsumi fala que no passado o avô do Endo foi ferido gravemente e que atualmente ele ainda é um alvo.
O Onigahara fala que o avô do Endo fugiu do país na época com a ajuda de amigos. O pai da Fuyuka estava trabalhando para o Kageyama no passado sem saber o que ele fazia com os demais times rivais, mas quando ele soube dos crimes do Kageyama, ele ajudou o avô do Endo a fugir. O Kageyama não tem nada a ver com o acidente da Fuyuka, porém ele pode estar sendo manipulado por alguém esse tempo todo. Alguém ainda pior. Corta para o Endo agradecendo eles pelas informações. O Endo pede para Natsumi avisar se tiver alguma informação do seu avô. E a Natsumi diz que sim. A Natsumi fala que quer voltar logo pro lado do Endo, ele escuta e ela disfarça falando que quer voltar pro lado de todos logo. O Endo fica contente, e ela vai embora. No quarto eles pensam sobre o pai da Fuyuka ter ajudado o seu avô. O Endo queria agradecer ele, mas agora ele está no céu. O Endo pergunta se a Fuyuka está bem, e ela diz que sim. A Fuyuka fala que os pais dela estão observando ela do céu, e o episódio acaba com ela dizendo que tem um bom pai aqui na Terra.